Muito bem, vamos retornar então à nossa reflexão sobre a realidade do mundo pós-moderno, que é essa mudança da cultura, do novo jeito de ser, de pensar e de se comportar, que nos leva aí a tentar entender onde nós estamos, o que está acontecendo, como é que nós devemos pensar e reagir e qual deve ser a postura da igreja que batalha aí pela fé cristã para lidar com essa situação. Então, ontem nós tentamos dar um panorama geral, né? Aí especialmente mais até filosófico, né? O que aconteceu com a mudança de pensamento da modernidade para a pós-modernidade, entendendo aí o novo cenário que toma conta do mundo. Descobrimos que nós temos gente aí que é um sobrevivente da pré-modernidade, né? Temos gente da modernidade, especialmente muitas igrejas históricas, e a maioria da população hoje já é pós-moderna. Então vamos agora para uma área um pouco diferente, que é a área da teologia, para ver o que está acontecendo no ambiente religioso e teológico que tem ligação com essa realidade pós-moderna e que nós precisamos entender. Então agora vamos voltar a nossa atenção para isso. Você deve se lembrar, né? A tradição reformada é baseada na perspectiva a partir de Lutero, né? Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, sola Scriptura, sola gratia, sola fides, conforme a gente conhece. A tradição reformada teve o seu florescimento no século XVI, final do século XV, começo do século XVI, na Europa, especialmente na parte central e norte da Europa, e se tornou assim a tradição protestante por excelência. Não demorou muito tempo, ela teve uma reação que foi chamada tradição arminiana. Os reformados valorizavam muito a soberania de Deus e os arminianos tentaram valorizar a responsabilidade humana. Essa famosa história, né, do crente perde ou não perde a salvação. É uma discussão entre calvinistas e arminianos, a discussão que vem a partir do século XVI e XVII. Pois é, depois disso, a gente vai aqui ter então uma espécie de divisão, né, desses grupos: luteranos, calvinistas, presbiterianos, reformados, e muitos batistas estão alinhados com a tradição reformada. Metodistas, wesleyanos, batistas do livre-arbítrio, renovados, pentecostais e nazarenos estão relacionados com aí a tradição arminiana. Você pode reparar que o único grupo que está nos dois lados são os batistas, porque os batistas são assim: onde há dois batistas reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes, né? A coisa então é bastante interessante, essa questão do livre, né, posicionamento. A própria autonomia da igreja local favorece essa diversidade muito grande. Aí, o que acontece? Por volta aí do final do século XVIII, começo do século XIX, nós tivemos o aparecimento de uma tradição liberal. Agora vamos pensar direitinho aqui. Lembrem que a gente falou do racionalismo, né? Os movimentos filosóficos da Europa que tiveram impacto no pensamento foram primeiro o racionalismo, originalmente francês, depois o empirismo inglês e finalmente o iluminismo, que foi principalmente o movimento alemão. Esse pessoal começou a dar muita razão, muita trela para a razão humana, acreditando que a gente poderia explicar todas as coisas a partir da razão. E aí, o que aconteceu? Surgiu a tradição liberal. O que é a tradição liberal? É aquela tradição que lia a Bíblia com os óculos críticos do pano de fundo racionalista e iluminista. Então, por exemplo, se a Bíblia falava um milagre, o pessoal diz: não, mas não existe milagre. Milagre não é possível acontecer. Então eles começaram a questionar os milagres e fizeram uma leitura liberal da Bíblia, rejeitando.
a historicidade da Bíblia, rejeitando os milagres, rejeitando tudo que era sobrenatural. Daí que surgiu essa ideia de que não, isso aqui é uma lenda, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui é apenas uma história de fundo moral. A tradição liberal teve um impacto forte na sociedade europeia e também na sociedade americana. É interessante observar que alguns livros bem liberais estão sendo publicados no Brasil recentemente. Nos últimos 10 anos para cá, muita literatura de teologia liberal, coisa que foi escrita há 150, 200 anos atrás, está aparecendo agora aqui. Muita gente acha que é a grande novidade que surgiu e é um negócio já muito antigo. Aí o que aconteceu? Essa tradição liberal gerou uma reação forte. Essa reação forte aconteceu por volta de 1930 no sul dos Estados Unidos. Surgiu o que foi chamado de tradição fundamentalista, né? Se os liberais se desviaram demais para a esquerda, alguns grupos chamados assim fundamentalistas, essa palavra às vezes é usada para se referir a coisas diferentes, esses grupos muito fundamentalistas acabaram sendo assim uma espécie de cristianismo de extrema direita, e também tiveram lá os seus problemas, os seus excessos. E o que é interessante, que no fundo, tanto o fundamentalista exagerado, como o próprio liberal crítico, eles se encontram, porque os dois são filhos da modernidade. Eles entendem que a ciência e a razão são os parâmetros para entender a Bíblia. É interessante que os liberais, eles analisam a Bíblia com a razão. Aí eles dizem, está vendo como a Bíblia não está certa? Porque a razão provou que ela não se encaixa. Os fundamentalistas fazem uma coisa parecida. Eles dizem, olha, a Bíblia é certa porque a ciência e a razão provaram que ela está certa. Ou seja, a régua, quem disse a Bíblia está certa ou não, é a ciência e a razão. Então a pessoa acredita no texto porque fulano de tal conseguiu provar por A mais B que a Bíblia é racionalmente compreensível, o que não é bem verdade. Muita coisa na Bíblia não é racionalmente compreensível. Por quê? Porque a razão não dá conta de tudo. Por exemplo, como é que Deus pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo? Isso não é racional. Um grupo como as Testemunhas de Jeová, eles se perdem porque eles entendem que Deus tem que funcionar numa lógica matemática simples, né? Como nós só conhecemos pessoas que são uma pessoa e um ser, ninguém conhece alguém que é uma pessoa e mais de um ser, ou é um ser e mais de uma pessoa, né? A nossa experiência, o máximo que a gente conhece é a pessoa que é uma pessoa e tem duas caras, mas fora isso, né, nós não conhecemos nada além dessa realidade. Deus é um só ser que subsiste eternamente em 3 pessoas. Como é que a gente entende isso? Não entende, né? Isso é algo que vai além da razão. A razão não entende tudo. Como é que Jesus pode ser totalmente humano e totalmente divino ao mesmo tempo? Como é que o Deus Filho, que participou da criação do mundo, do universo, existe desde toda a eternidade, ele encarna num nenê que nasce em Belém da Judéia? Como é que Deus infinito cabe dentro de um nenê que usa fralda e precisa mamar para dormir? Isso é compreensível pela razão? Não é. Isso é uma espécie de paradoxo da fé. Nunca a gente vai entender isso racionalmente, mas é verdade. Portanto, muitas coisas nós aceitamos pela fé, porque vão além da compreensão racional. Então, toda vez que alguém fica exageradamente dependendo da ciência ou da razão para explicar a Bíblia, no fundo essa pessoa acredita mais na ciência e na razão do que na própria Escritura, o que não é um conceito, por exemplo, da igreja primitiva. Aí o que aconteceu? Quando o tempo passou, né, a coisa foi caminhando, como diz o locutor esportivo, o tempo passa, a torcida brasileira, 40 jogados, né? Na correria aqui do jogo da história, nós chegamos a uma nova realidade que vai surgir a partir do início do século XX, que é a tradição carismática. O que é a tradição carismática? É a tradição pentecostal. Você percebe uma coisa interessante? A gente avalia às vezes as coisas do ponto de vista, vamos dizer, puramente da confissão de fé, mas a gente vai entender que a mudança de cenário
da modernidade para a pós-modernidade, vai explicar para a gente por que é que a tradição pentecostal carismática surge no século XX e só cresce e se desenvolve no século XX, mais ou menos adiantado. Por quê? Porque a tradição pentecostal e carismática é um reflexo religioso da realidade pós-moderna. Antes, tudo tentava se explicar só com a razão. Quando a razão começou a mostrar cansaço, né, e começou a pedir substituição no jogo do cenário da história, o que acontece? A tradição, então, que começa a tomar lugar, é uma tradição que não dialogava com a razão, mas só com a emoção e uma experiência espiritual intensa. Por isso é que a tradição carismática se tornou uma realidade tão forte no século XX, porque a pessoa não vai à igreja para entender a Deus, ele vai para sentir alguma coisa forte. Então ele sente um fogo, senti um calor aqui, ó. Eu senti um arrepio aqui, que, né, eu comi o pastel que eu apresentei ontem para os irmãos, né, uma coisa assim mais forte. Essa é a realidade que a gente percebe. Então, no sentido filosófico e sociológico, né, a tradição carismática representa essa realidade do mundo pós-moderno. Como a pós-modernidade chegou, a pós-modernidade teve um efeito interessante e até certo ponto positivo. Ela diminuiu as barreiras que existiam entre os diversos grupos cristãos, porque a pós-modernidade é mais relacional do que racional, é mais empática, é mais ligada ao coração do que à mente, à razão. Então, nos tempos da tradição mais histórica, as divisões entre os grupos evangélicos eram muito fortes e eles não tinham muito contato e relacionamento. Com a tradição evangelical, essas barreiras diminuíram muito. Hoje, então, você tem a gente faz uma vitamina mista, né? Coloca tudo no liquidificador, existe um consenso evangelical que está mais ou menos expresso naquilo que é considerado aí a Conferência de Lausanne ou de Manilha, né, que é uma espécie de resumo do que significa ser evangélico aí. E aí o que acontece? E a realidade de hoje, que agora sim tomou conta, porque o pós-modernismo, a pós-modernidade veio crescendo, né? E hoje ela está no seu auge, no seu momento mais forte, e o desafio da igreja é exatamente entender esse cenário e lidar com essa situação que nós temos diante de nós em todos os aspectos possíveis. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a tradição protestante no Brasil, né? E esse enfoque aqui não é propriamente um enfoque, vamos dizer, essencialmente teológico, é um enfoque amplo que envolve características sociológicas também. Aí nós vamos dizer, essa avaliação de elementos positivos e negativos, nesse caso, ela é uma avaliação sociológica fenomenológica. Quais são as características gerais do protestantismo, do estilo ligado à modernidade que chegou ao Brasil pelos missionários estrangeiros, principalmente norte-americanos, ingleses e alguns alemães e outros do contexto europeu. A nossa tradição primeiro tinha o seu enfoque marcado pelo bibliocentrismo, né? Alguns anos atrás os crentes eram chamados até de bíblias, né? A ideia de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, pregar a Bíblia, ensinar. Salvação pela fé e pela graça, exclusividade de Cristo, o que no mundo pós-moderno já não, hoje o pós-modernismo tem medo de falar de exclusividade. Todo mundo está, de alguma forma, como ninguém sabe o que é verdade, ninguém pode ser exclusivo. Influência iluminista, né, no excessivo valor que existe na razão. Aliança com o progresso, a ideia é que se a pessoa fosse crente, né, ele ia progredir cada vez mais, deixar de beber, deixar de fumar, trabalhar direito, fazer o que é certo, ele ia, né, a ideia de que ser cristão significava crescer socialmente. Perfil anticatólico, né? Muitas vezes o sujeito nem é crente direito, mas uma coisa ele sabe, não, eu sou contra a igreja católica, né? Tem a ver com a história da formação e da perseguição que foi feita contra o evangelho.
Centralidade da pregação, né? Sempre quando alguém vai numa igreja, o que ele vai ouvir? Uma mensagem. A valorização dos leigos, que na minha opinião é a principal razão porque a igreja brasileira cresceu tanto. Os leigos passaram a ter um papel, né, muito significativo. Evangelização, ênfase no individual e repressão das paixões, ou seja, você não pode dar lugar à carne, ao sentimento que prejudica você. O que aconteceu interessante aí nesse processo? Houve um crescimento rápido. O protestantismo brasileiro foi um agente de modernização de educação e de progresso, pelo menos na sua organização inicial. Hoje a coisa está um pouco confusa. Uma adaptação tranquila à realidade brasileira, o que tudo aqui se adapta tranquilamente, até judeu e árabe é amigo no Brasil, então aqui é tranquilo nesse sentido. Nacionalização intensa nas últimas 5 décadas, né? As igrejas brasileiras sempre foram uma espécie de cópia de igrejas estrangeiras. Nos últimos 50 anos, muita coisa surgiu com criatividade totalmente nacional. Nem tudo é tão elogiável assim, mas pelo menos mostrou-se uma reação local. Mensagem do Evangelho quase que por toda parte é voltada aos que estão sem esperança, desde as igrejas históricas até as igrejas mais neopentecostais. Crítica moral, vícios, prostituição e todo tipo de coisa que prejudica sempre foi uma bandeira. E o protestantismo sempre teve a sua postura alinhada com liberdade e democracia. Por outro lado, alguns elementos negativos do ponto de vista sociológico se manifestaram. Primeiro, um perfil colonialista, ou seja, tudo que era feito lá fora é basicamente o que é feito aqui e ninguém às vezes pensa ou discute sobre isso. Anglocentrismo, o que quer dizer isso? É a ideia de que o que é bom não é daqui, sempre o que é bom é que está nos Estados Unidos e na Inglaterra de preferência, e a coisa não é bem assim, né? Não é verdade que o que é feito lá fora sempre é bom, tanto é que hoje a igreja, por exemplo, na Inglaterra é uma igreja que é decadente, fraca, e nos Estados Unidos a igreja é uma igreja estagnada. Então essa ideia de que lá fora o pessoal sempre sabe o que está fazendo, e que as coisas lá estão indo bem, e que tudo que eles fazem lá a gente deve copiar, não é bem o caso. Pragmatismo exacerbado, né? Ou seja, muitas igrejas evangélicas a pessoa se envolve, faz um monte de coisa e às vezes nem tem tempo de refletir no que está acontecendo. Individualismo muito grande nas igrejas, até por causa da ideia. Esse é um problema da tradição protestante. O livro mais importante da história protestante evangélica é o Peregrino. Você deve se lembrar que o peregrino, quando se converte, a família dele fica para trás. Podia até a família se converter e o sonho ser o mais completo, mas não foi, né? Então, a ideia é muito focalizada no indivíduo. Em parte isso é importante, porque a pessoa, né, se converte individualmente, mas a falta de foco no todo, a falta de foco no elemento de grupo é muito grande, e isso deu espaço para um desdobramento complicado, que é uma tendência a divisões. Então tem, como eu disse, tantos grupos evangélicos e nomes assim, que é uma coisa impressionante. Fiquei muito triste ao visitar o Japão. Os irmãos sabem que um japonês, ele por definição, ele já era pós-moderno antes da pós-modernidade chegar. Então ele inclui tudo. O japonês, ele quando nasce, ele passa por um ritual geralmente budista. Quando ele casa, ele quer casar numa igreja cristã, geralmente quer casar em igreja católica, e quando morre como shintoísta. Então, quer dizer, o japonês não está nem aí para que lado que a coisa está indo. Falou em Deus, ele está valorizando. Aí chega uma população de 0,5% de cristãos no país, dividida em mais de 300 denominações. Como é que um japonês vai entender o que está acontecendo com esse pessoal? Se eles pregam uma mensagem que eu não conheço, quero saber quem é que está falando o certo, se eles são tão poucos e tem tantos grupos. Eles se confundem e não levam a sério o que esse pessoal está dizendo. Então essa tendência a divisões exageradas é um problema. Os evangélicos protestantes no Brasil formaram uma subcultura, né? Não é só uma questão de ter uma mensagem, é que tem uma cultura, um jeito de ser, uma maneira, que às vezes, como eu brinco, né, Deus quer que a gente seja diferente, alguns preferem ser esquisitos, onde a pessoa
ele é diferente da sociedade, não no sentido ético, não no sentido doutrinário, mas o jeito dele é estranho, o vocabulário dele é estranho, a maneira como ele vive, ele não consegue contato com as pessoas, porque é como se virasse uma outra pequena nação dentro da própria nação. Carência de espiritualidade social, que tem mudado bastante, né? Porque antes a ideia de qualquer coisa que a gente fizesse para ajudar o necessitado podia ter associação com o kardecismo, com o catolicismo. Tendência à microética. A sociedade está discutindo o quê? Células-tronco, está discutindo a questão do aborto, a questão da guerra, problemas assim éticos sérios, e muitas igrejas estão discutindo o quê? Pode ou não tocar bateria? A pregação deve ou não ser com gravata? Qual é o tamanho da saia da moça que vai aparecer? Qual é o tamanho do cabelo que a mulher vai usar, né? Se a unha pode ser pintada de azul ou de vermelho? São questões, né? Dentro do cenário que a gente vive, nos problemas tão terríveis, né? Enquanto o mundo gasta trilhões de dólares com armas de destruição em massa, os cristãos que falam do reino de Deus estão preocupados se o sujeito passa ou não gel no cabelo. Então, como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Onde já se viu a situação tão horrível da humanidade, o pessoal está pensando na cor do óculos do sujeito que pregou ontem. Será que está bom aqui, né? Vamos lá. E uma ênfase, às vezes, muito mais fundamentalista e metafísica. Metafísica quer dizer pensando só na vida que há de vir, sem se preocupar com a realidade à nossa volta. Então, esse elemento deve nos levar a entender esse cenário inicial que deu espaço à nossa realidade de hoje. Nós vamos mencionar aqui agora as principais questões ligadas à realidade doutrinária teológica dos últimos anos. Então, o que aconteceu dentro dessa realidade pós-moderna que se tornou importante e relevante, que afeta a gente? Então, nós vamos começar falando sobre o neopentecostalismo. Então, para os irmãos terem uma ideia, vamos lá rapidamente entender o que acontece. As igrejas evangélicas no Brasil, os primeiros evangélicos que pisaram aqui foi durante a invasão francesa. Os calvinistas da época da invasão francesa, tanto no Maranhão como no Rio de Janeiro, foram os primeiros, na época de Villegagnon, que pisaram o solo brasileiro. Os franceses foram expulsos, foram embora. Depois nós tivemos a presença dos calvinistas holandeses, né, no tempo da invasão da Holanda, a partir de 1580. Não sei se a gente sabe disso, mas é interessante descobrir, né, que o que acontece é que os judeus e todos aqueles que pensaram diferente, eles foram expulsos de Portugal, fugiram de Portugal por causa da Inquisição, aí no começo do século XVI, e eles fugiram em grande parte para a Holanda. Na época, mais ou menos 10% da população de Portugal e Espanha eram de origem judaica. Eles fugiram para a Holanda, porque a Holanda é o primeiro país secular da Europa, e aí lá tinha liberdade para todo mundo que tinha qualquer religião diferente. E esses judeus portugueses que falavam português foram para lá. E quando os holandeses, com Maurício de Nassau, invadem o Brasil, particularmente ali Olinda e Recife, muitos judeus vêm com eles, judeus portugueses. E eles estavam muito interessados na época no comércio de cana-de-açúcar, que era tão importante, e eles tinham muita referência sobre o Brasil. Então eles foram assim protagonistas nesse processo da invasão holandesa. Por isso, a primeira sinagoga fundada em todo o continente americano, foi fundada no Brasil, aqui em Recife. É a famosa sinagoga, né? Tzur Israel, Kahal Tzur Israel, fundada na época do rabino Isaac Aboab da Fonseca. Brasil, né? Então, o Brasil saiu pioneiro nesse processo e foi o primeiro grupo de judeus que viveu aqui na região de Pernambuco. Quando houve a retomada dos portugueses, os holandeses foram expulsos, todos eles saíram. Os irmãos sabem o que aconteceu? Grande parte desses judeus e holandeses foram para Nova York, na época chamada Nova Amsterdã,
e eles ajudaram a fundação de Nova York, uma das cidades mais relevantes do mundo. Então, judeus nordestinos, oxente, por modo que não, né, foram lá ajudar a fundar Nova York, que é uma das cidades aí mais extraordinárias do mundo. Tem um documentário muito interessante feito pela Biblioteca de Estudos da USP, que mostra isso de maneira muito interessante. Aliás, a música tradicional nordestina foi influenciada originalmente pelo barroco holandês, que se instaurou nessa época. Muita coisa de história assim que é muito interessante. Mas voltando ao assunto, e aí o que acontece? Nós não tivemos mais